Bom dia, pessoal. Nesse vídeo a gente vai rever alguns conceitos importantes em relação ao triângulo na geometria analítica. Só para a gente recordar um pouquinho, a gente viu em um vídeo passado que para a gente conseguir formar um triângulo, obrigatoriamente a gente tem que ter três pontos que são não colineares, ok? Tendo três pontos não colineares, a gente consegue formar um triângulo e aí a gente consegue calcular essas duas coisas que a gente vai fazer agora: o baricentro desse triângulo e a área desse triângulo. Em relação ao baricentro, gente, primeiramente, vamos relembrar algumas propriedades que a gente aprendeu no primeiro ano em relação ao baricentro. A gente sabe, galera, que o baricentro é esse pontinho aqui no meio do triângulo e ele é obtido através do encontro das medianas desse triângulo. O que são medianas? São traços que saem do vértice e chegam no lado oposto, obrigatoriamente dividindo o lado oposto exatamente na metade, ok? Então, isso é a primeira coisa importante a se lembrar em relação ao baricentro. Todos esses lados estão sendo divididos pela metade quando a mediana chega do outro lado. Observem que o baricentro ele divide cada mediana num ponto aí nesse intervalo. Ó, existe um pedaço maior mais próximo do vértice, um pedaço menor mais próximo do lado. Menor mais próximo do lado, maior mais próximo do vértice. E essa proporção do lado maior para o lado menor, ela vai sempre estar numa proporção de 2 para 1. O que significa isso? Se esse pedacinho aqui é x, esse pedaço aqui é 2x, o dobro, ok? E a terceira propriedade importante, essa é importante para a física, o baricentro ele vai ser o centro de massa desse triângulo, ou seja, o ponto de equilíbrio desse triângulo, beleza? Sabendo as propriedades, vamos fazer o cálculo desse baricentro. E o cálculo é muito parecido com o que a gente fez no ponto médio. No ponto médio, a gente tinha dois pontos e calculava exatamente o meio desses dois pontos. O que a gente fazia? A média das coordenadas x e a média das coordenadas y. O baricentro vai ser a mesma coisa, só que agora vai ser a média de 3 pontos. Ou seja, para obter o x do baricentro, a gente vai somar as 3 coordenadas x. Só que se a gente está somando 3 coordenadas x, a gente vai ter que dividir por 3. Mesma coisa para o y. A coordenada y do baricentro vai ser a soma das 3 coordenadas y dividido por 3. Então vamos ao cálculo do baricentro nesse exemplo que eu passei aqui, gente. Vamos analisar as coordenadas x, menos 1, 3 e 7. Vamos somar essas três coordenadas. Menos 1 com 3 com 7. E a gente vai dividir esse resultado por 3. Menos 1 com 3, 2. Com 7, 9. 9 dividido por 3, isso nos diz que a coordenada x do baricentro é 6. Mesma coisa para o y, coordenadas y, 2, 5 e 11. 2 mais 5 mais 11. Dividido por 3. 2 com 5, 7, mais 11, 18, dividido por 3, 6. Galera, besteira aqui, né? 9 dividido por 3 não é 6, 9 dividido por 3 é 3. Então, coordenada x do baricentro é 3, coordenada y do baricentro é 6. Então, o baricentro é dado pelo ponto 3, 6. Segundo cálculo importante, gente, a área desse triângulo. E a área vai ser baseada num cálculo que a gente já aprendeu num vídeo anterior. A gente vai calcular aquele mesmo determinante que a gente calculou para saber se os três pontos não estavam alinhados. Então a gente vai fazer aquele mesmo determinante. x1, y1, x2, y2, x3, y3, completando com 1, 1 e 1.
beleza? Lembrando que não importa a ordem dos pontos. Então vamos colocar na ordem que eles estão aqui, A, B e C, mas poderia ser qualquer uma. Então esse determinante, vamos colocar determinante igual a menos 1, 2, 3, 5, 7, 11, completa com 1, 1 e 1, e aí a gente sabe, repete as duas primeiras colunas. Multiplicações para cima, troca. 7 vezes 5, 35, vezes 1, 35, positivo. Inverte menos 35. 11 vezes 1 vezes menos 1, menos 11. Inverte 11. 1 vezes 3 vezes 2, 6. Inverte menos 6. Para baixo agora. Menos 1, 5 e 1. Menos 5, mantém o sinal. 2, 1 e 7, 14, mantém o sinal. 1, 3 e 11, 33, mantém o sinal. Dica: juntem os positivos, depois os negativos. 14 mais 33, 47. Com mais 11, 58. 35 com 5, 40. Com 6, menos 46. 58 menos 46, 12. Esse é o determinante. Aqui a gente acabou de checar. Lembra que se desse diferente de 0, os pontos não estavam alinhados? Foi justamente o que a gente fez aqui. Para calcular a área, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar esse determinante e vai considerar só o valor absoluto dele, ignorar se é positivo ou negativo. Ou seja, a gente vai calcular o módulo desse determinante. Se tivesse dado negativo, a gente ia ignorar o sinal de negativo. Ignorado o sinal de negativo, a gente vai dividir por 2. Então, pessoal, a área desse triângulo aí que a gente trabalhou hoje, módulo de 12, 12 mesmo, dividido por 2, a área do triângulo é 6. E com isso a gente finaliza essa revisão. Agradeço a vocês pela presença novamente e até logo.